Boa noite a todos. Hoje nós estamos no capítulo 4, começamos o capítulo 4, sobre o princípio vital, né? Começamos o estudo sobre o princípio vital, e onde na última aula nós falamos alguns conceitos básicos necessários para o nosso conhecimento sobre este fluido, a importância que ele tem para a nossa vida material, e como ele, unido à matéria, é responsável pela condição de funcionamento orgânico, tanto dos animais, como das plantas, como de nós. Nós estudamos que esta energia, ela põe em movimento estruturas orgânicas, seja na botânica, seja no reino animal, seja no reino dos homens, né, no reino animal aqui desenvolvido, o animal. Nós temos aqui esse fluido, que cada um tem numa determinada quantidade, e que determina a condição de existência aqui no plano material, e onde ao desencarnarmos, esta energia que nos auxiliou aqui no encarne, no desenvolvimento das habilidades orgânicas, nós temos a volta dessa energia, a sua fonte, para que outros espíritos também recebam essa energia que é incessante, que não finda e não acaba. O nosso organismo material se transforma no nosso desencarne, ele gera novas matérias, nós sabemos que nada se perde, tudo se transforma, então o nosso organismo se decompõe, dando origem a novas construções materiais, a novas formações materiais, e onde essa energia vital, ela volta à fonte para servir ainda de chama de vida para os seres encarnados, ou seres do reino vegetal. Nós estudamos que a nossa saúde depende do equilíbrio, falamos rapidamente sobre isso, vamos estudar mais detalhadamente a saúde ao longo desse curso, mas nós vimos que essa energia tem uma função imprescindível ao nosso bem-estar físico, que enquanto o nosso organismo se processa de forma adequada, essa energia vital consegue se unir a esta matéria de forma equilibrada, e quando o nosso organismo se deteriora, adoece, ou por alguma lesão, se fragmenta em alguma dificuldade, é lesionado, esta energia se altera. Nós vimos também que o nosso pensamento interfere nessa energia, que algumas pessoas têm um excesso de energia vital, e são doadores de energia vital espontaneamente, muitas vezes sem perceber, nós somos doadores de energia, e vamos estudar mais para frente como a espiritualidade se utiliza dessas energias, dessa energia vital, para os processos de cura, os processos de tratamento espiritual, tanto nos encarnados como nos irmãos desencarnados, tá? Nós falamos também que esta energia, ela tem uma alteração nos casos de suicídio, que nós vamos também estudar com detalhes a questão do suicídio. Não é o tema de hoje, mas é importante sabermos que essa energia vital, ela não se desloca como se desloca no fim da morte orgânica, e nós vamos entender melhor esse processo, tá? O fluido vital, ele, assim como está em nós, está também nas plantas, por isso que nós dizemos que as plantas trazem energia e trocam energia com o ambiente, isso é verdade, pelo fluido vital. Então, onde há vida material, há fluido vital, que não está relacionado à vida espiritual. O fluido vital é um fluido relacionado ao desenvolvimento orgânico. Alguns espíritos, ao desencarnar, ainda carregam um pouquinho dessa energia, nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, mas é uma energia que não pertence à vida do espírito, ela é uma energia que pertence à vida do organismo, tá bom? Isso ficou claro? Vocês gostariam que eu abordasse mais sobre o fluido vital, lembrando que ele é uma alteração do fluido cósmico. Como nós estudamos, tudo vem do fluido cósmico, esse fluido que está em todos os lugares, em todo o universo, responsável pela formação dos planetas, da matéria orgânica e inorgânica, responsável por
tudo que existe são modificações do processo da energia universal. Sendo que a energia vital, como o nome diz, vida, vital, ela também é oriunda desta energia. Eu vou abrir se tiver alguma dúvida sobre este tema, porque nós vamos mudar o tema agora para a parte de instinto e inteligência. Eu gostaria de saber se há alguma dúvida nesta parte, aí eu vou fazer como vocês me pediram, no item inteligência e instinto, vou fazer as perguntas, seguir as perguntas, para que vocês acompanhem comigo, porque houve essa solicitação na última aula, tá bom? Então, eu vou abrir a vocês, se tiver alguma dúvida, para esse capítulo, para essa parte do capítulo. Alguém gostaria de escrever ou se colocar, ou tá tranquilo? Se estiver tranquilo, a gente segue, tá bom? Porque hoje tem um tema importante também para ser desenvolvido. Vocês vão perceber que no início do curso são muitos temas, muitos conceitos, mas ao longo do estudo vai ficando fácil compreender todos esses conceitos. Eu acho que não há perguntas. Então, vamos continuar. Então, nós vamos entrar num tema super importante, que é bom a gente trabalhar com calma, para entender bem como a gente entendeu o fluido vital, entender um pouquinho o que é a inteligência do espírito e o instinto que carregamos, que são dois elementos, instinto e inteligência, que fazem parte da estrutura espiritual. A inteligência, ao contrário do que muitos pensam, ela não tem a sua origem na parte material do indivíduo, mas sim, ela é um atributo do espírito. Então, quando desencarnamos, não precisamos da matéria para pensar. Nós estaremos pensando da mesma forma que aqui encarnados. O cérebro, a máquina orgânica, ela vai nos transferir, vai nos organizar essas informações do espírito, de forma que na vida orgânica, na vida encarnada, nós possamos aqui desenvolver este talento, este potencial espiritual. Tá bom? Bem, então eu vou falar um pouquinho antes de começar as perguntas da página 65, capítulo 4, pergunta 71, que Kardec faz aos espíritos. Então, vamos só entender um pouquinho o que é inteligência e o que é instinto. O instinto é algo que nós não pensamos, não raciocinamos para ocorrer. Não é um pensamento organizado, o instinto, elaborado de uma vontade individual. O instinto, ele é natural e espontâneo do espírito. É o que o leva a se proteger, a sobreviver, a se desenvolver. Vamos dizer que é um ímpeto que leva o ser encarnado ou desencarnado, porque ele pertence ao espírito e não ao corpo, que leva o ser espiritual à necessidade de desenvolvimento, de proteção, sobrevivência. No caso dos encarnados, o cuidado pela alimentação. Ninguém ensinou, né, que para um animal selvagem, que ele precisa amamentar, a fêmea amamentar o filhotinho. É natural, é instintivo, ela acolhe, ela amamenta, ela protege, ela esconde os filhotes de uma presa. Tudo isso é o instinto de proteção. O macho também, ele cerca o local onde estão os filhotes para que haja proteção. Tudo isso faz parte de um instinto de sobrevivência que leva com que o ser encarnado desenvolva a si mesmo e a sua espécie. Então, o homem lá da caverna já tinha instinto de caçar, de se proteger, de achar um local que o abrigasse. Então, tudo isso fazia com que nós possamos entender que todos nós carregamos isso. Uma ação involuntária, muitas vezes, que não pensamos, que é instintiva. Por exemplo,
uma mãe ao lado de uma criança, ouve o barulho de um carro, o primeiro instinto que ela tem, sem pensar, é se dirigir à criança, é segurar a mão, é olhar para a criança. Então, os instintos, eles não dependem de uma vontade própria, eles ocorrem naturalmente. Vamos dizer assim, espontaneamente. Todos nós temos, fazem parte da espécie animal e não faz parte da espécie vegetal, porque os vegetais, eles não têm instinto ou inteligência. Tá? Então, esse instinto, nós carregamos ele desde os nossos primórdios, lá no homem que começa a desenvolver a sua sociedade até hoje, e vamos levar isso à frente, não acaba. O instinto dentro do espírito é algo que nós trazemos e que nós vamos levar isso também na vida espiritual. Porque nós vamos estudar que o espírito, ele tem uma vida social quando ele desencarnar. Ele tem uma vida de movimentos, de cuidados consigo. E esse instinto vai permanecer. Enquanto ele está encarnado, ele tem um instinto de sobrevivência na Terra. Quando ele está desencarnado, ele também tem uma forma de proteção, um instinto de proteção. Tá bom? Diferente da inteligência. O que seria a inteligência? A inteligência já depende de uma organização individual pela vontade própria. Eu penso em algo para resolver uma situação. Eu desenvolvo uma solução para determinado problema. Eu penso, na mata eu não vou por aqui porque a mata é mais fechada, então eu vou por esta trilha, isto é inteligência, porque esta trilha, ela está menos fechada. As primeiras civilizações organizaram suas sociedades ao longo dos rios. Por quê? A inteligência deles, nos primórdios da sociedade, lá na fase da Mesopotâmia, eles já entenderam que eles precisavam da água para agricultura, para proteção, para cura, para asepsia. Então, todas as sociedades ocorriam, se desenvolviam às margens dos rios. Tigres, Eufrates, começou lá. E até hoje, onde estão as maiores sociedades? Próximas às organizações onde temos água potável. Então, isso é o quê? É uma inteligência que o homem vai desenvolver, estou dando um exemplo simples, mas desde as coisas simples às mais complexas, existe uma estrutura de raciocínio e inteligência de organização, que hoje a ciência compreende como se desenvolve desde o bebê até a fase adulta. Existe um desenvolvimento cerebral que acompanha esse espírito, que traz essa condição de organizar as suas ideias. Esta criança, ela foi estudada, este adolescente foi estudado, os tipos de inteligência foram estudados, a forma como o homem se manifesta nas diferentes situações, tudo isso foi estudado pelo homem. Mas o que o homem na ciência não percebeu é que este pensamento, esta organização de ideias, ela não nasce da nossa estrutura cerebral, ela vem do pensamento e da construção do espírito. Aí Kardec faz a pergunta, e de onde vem essa inteligência? De onde vem esta capacidade de organizar as situações, as ideias, para que a gente possa desenvolver socialmente, desenvolver espiritualmente, desenvolver as diferentes áreas do conhecimento? Como é que ocorre isso? E aí os espíritos nos respondem, eu vou seguir, eu já estou atropelando, mas eu vou voltar. Os espíritos nos respondem que a inteligência, ela também vem desta força suprema. Aí eu pensei, como é que eu vou explicar isso para o pessoal da segunda-feira? Então vamos entender uma coisa importante que vem nessas perguntas aqui, que nós vamos fazer. Aliás, já vou fazer a pergunta, ela está na 72, nós estávamos falando da 71. A inteligência é um atributo, 71, a inteligência é um atributo do princípio vital? Não, ela não está associada à vida orgânica, ela está associada ao espírito. Então, ela não tem relação com o fluido vital. Aí fala da inteligência, os seres inanimados, os seres animais, que eu estava falando agora aqui com vocês. Aí vem
Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Então, Marina, se existe uma inteligência universal, como é que é esse nosso desenvolvimento individual? Então, vamos entender isto que é inteligência universal, que fala Kardec no seu estudo com os espíritos. Os espíritos respondem para nós. Existe uma inteligência universal. O que significa isso? Existe uma lógica de criação, existe uma lógica de desenvolvimento, existe uma lei perfeita em toda a ciência, em todo o desenvolvimento do espírito, da matéria, dos sistemas, do planeta, do universo, de tudo, todo o saber tem uma fonte universal. Ou seja, vinda deste todo, deste Deus Criador, desta emanação de criação, existe uma inteligência suprema, perfeita, que é trazida a cada um de nós. Vamos entender isso direito. Mas como que é isso? Então, nós temos essa inteligência, nós temos essa fonte de saber, inteligência, de conhecimento, mas e o ser individual? Então, vamos prosseguir. Então, isso vem lá de cima. Podemos, então, dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio de vida material? O espírito responde: isto é uma comparação, mas não exata. A inteligência é um dom próprio de cada ser e constitui sua individualidade moral. Por fim, há coisas que não são dadas ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Então, o que os espíritos respondem? Existe um saber, uma força, uma inteligência perfeita e universal, que é dada a cada um de nós. Por isso que os grandes sábios diziam, né? Quando você reflete e se conhece, você tem o conhecimento de todas as coisas, e nós trazemos dentro de nós o conhecimento de todas as coisas. Sócrates falava sobre isso, Platão falava sobre isso, e muitos pensadores nos davam esta ideia de que nós trazíamos todo o saber. Isto é verdade? De certa forma, sim. Por que de certa forma? Porque nós trazemos no nosso espírito a centelha sagrada que traz essa fonte de inteligência universal. Então, todos nós temos o saber absoluto dentro de nós. Mas cabe à inteligência individual, o esforço individual, a busca deste saber supremo, que é a inteligência absoluta universal. Então, nós temos este saber absoluto. Por que não é dado a cada um de nós esse saber absoluto? Se com o pouco que nós temos que estudar, nós já nos confundimos, já quase enlouquecemos, imaginem se esse saber viesse para o indivíduo de uma vez só, sem o seu livre-arbítrio de conquistá-lo. Ou seja, dá de presente todo o conhecimento, vocês humanos, vocês espíritos não precisam fazer nada, o presente está aqui, vocês têm o saber absoluto, e de uma vez só. Será que isto seria cabível nas leis de Deus? Não. O conhecimento vem gradualmente à humanidade, vem gradualmente para cada um de nós, de acordo com os nossos esforços. E este conhecimento não é só o científico, é o conhecimento moral, progresso espiritual, conhecimento do amor, da evolução, dos sentimentos. Entra tanta coisa aqui nessa inteligência que não é só a ciência. Então, vejam bem, quando Kardec pergunta, esta inteligência é universal? Sim. Então, por que nós todos não a temos? Porque nós vamos buscá-la gradualmente, individualmente. Através do quê? Encarne, desencarne, encarne, desencarne. Por quê?
Não era mais fácil todo mundo nascer sabendo? Não. Não seríamos únicos, não seríamos individuais, não teríamos a vitória da conquista, seríamos panteísta. Vocês têm tudo, vocês voltam ao todo, vocês se enriquecem de todo o saber e vocês são todos iguais, sem individualidade. Porque o que traz a individualidade é o percurso próprio. Se todos têm o mesmo conhecimento, haveria individualidade? Haveria livre-arbítrio? Haveria consciência individual? Não. Somos únicos, individuais. Então, vamos continuar as perguntas. Tá dando para entender? Esse assunto é complexo. Vou tentar ser bem simples. Podemos, então, dizer que cada ser tira uma porção... Isso eu já li, né? O instinto... Aí vem a volta ao instinto. O instinto é independente da inteligência? Então, o que ele está querendo dizer? Se é independente assim, se tem um, não tem o outro, os dois coabitam, um depende do outro, são coisas distintas. O instinto impulsiona para o progresso, impulsiona para a sobrevivência, né, para a continuidade do nosso progresso, e a inteligência vai nos trazer o crescimento espiritual. Então, um vai nos ajudar a sobreviver, a permanecer, a continuar na caminhada. E o outro vai fazer o quê? Vai nos dar os recursos para o aprimoramento espiritual. Então, são coisas distintas. Então, quando evolui, não tem instinto? Tem instinto ainda. Tá bom? O instinto nunca morre. Agora, quando uma pessoa é só instinto, ela tem um desenvolvimento espiritual? Ela é só instinto. Ela só se alimenta, ela só se protege, ela só se relaciona com as suas necessidades íntimas. Se uma pessoa vive de suas vamos dizer assim, necessidades básicas, de seus atributos sem desenvolvimento lapidado, só de instintos, essa pessoa está lapidando sua parte espiritual? Se ela vive só de instintos? Não. É necessário o uso da inteligência para que a gente possa sair da primitividade espiritual e galgar acessos maiores de vibrações mais elevadas. Então, aquele que é um espírito de luz, será que ele tem os instintos ainda tão aflorados? Mais inibidos. Ele não precisa mais tanto desses instintos aflorados. Deu para entender? Então, sempre vai ter um instinto, mas eles vão se modificando conforme o desenvolvimento e a lapidação espiritual. Certo? Inteligência. Ela também vai se desenvolvendo ao longo da nossa evolução espiritual, o que não significa a inteligência, eu não estou falando aqui da inteligência escolar, o bom aluno, o mau aluno, quem leu muito, quem leu pouco, não. É num processo espiritual ao longo das encarnações. Eu posso pedir para nessa encarnação nascer com uma limitação mental, uma dificuldade de raciocínio, para desenvolver em contrapartida a minha humildade. Então eu falo, olha, por favor, meus guias, eu gostaria muito de, nessa oportunidade, ter uma limitação cognitiva, porque eu tive muito desenvolvimento cognitivo, eu tive muito desenvolvimento de inteligência, eu gostaria de agora desenvolver outras áreas. Os mentores podem nos trazer algumas dificuldades para que a gente possa desenvolver outras áreas. Então, quando a gente fala aqui, neste livro, sobre inteligência, nós estamos falando inteligência no processo global do espírito, não nesse momento. Uma encarnação é algo muito pequeno do que eles estão falando aqui. Eles estão falando de algo maior, de uma inteligência que nós carregamos dentro de nós, eterna, que foi presente divino para nós. Tá bom? Por isso que Jesus falava que nós somos o espelho, né, e a semelhança de Deus. Por quê? Porque nós carregamos o saber divino. Nós carregamos o Espírito Eterno. Então, nós trazemos do divino o seu saber. É que naquela época a gente não conseguia entender o que Jesus falava.
O instinto, bom, pode-se assinalar um limite entre instinto e inteligência? Não, nós não podemos saber até onde é um instinto e inteligência. Por exemplo, os animais. Os animais, eles têm o quê? Ah, o animal tem raciocínio, tem inteligência? Tem. Alguns animais têm inteligência primitiva, sim, tem inteligência. Eles não são só instinto. Dependendo do desenvolvimento da espécie, eles são mais instintivas e outras espécies menos instintivas. Os animais selvagens são mais instintivos, os animais domésticos são menos instintivos, já começam a desenvolver arquétipos de raciocínio para se organizar junto ao meio humano, certo? Então, os animais trazem uma inteligência com livre-arbítrio? Não, porque o animal não tem livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É determinar sobre si mesmo a sua evolução. Os animais evoluem, independente de eles quererem ou não, eles estão evoluindo, eles estão aqui encarnados, eles estão convivendo. Se eles agridem um semelhante, eles não fazem por maldade, eles fazem por instinto, por medo, por defesa, porque apanharam, então se tornam violentos, mas não que eles nascem ali fadados a ter um comportamento errado. Eles são instintivos. O animal ataca geralmente por medo. Então, nós chegamos lá na selva e destruímos a morada, o habitat deles, eles nos atacam. Então, o animal é violento? Não. Nós, geralmente, é que estamos ali numa situação de um habitat que não é nosso. Se nós precisamos daquela situação ou não, isso é outra questão. Não vamos entrar na questão política. Mas que ali não é o nosso habitat, não é. Então, o animal, ele está ali para se proteger. Então, o animal, ele traz o quê? O instinto e esquemas básicos de raciocínio sem livre-arbítrio. E o homem com livre-arbítrio. Isso está dando para entender? Até aqui está ok? Deixa eu abrir aqui para ver se vocês têm alguma pergunta, porque tem que entender aos poucos isso aqui, senão fica difícil, né, Rô? Tem que entender por etapas aqui. Alguma dúvida? Acho que não. Bem, Marina, está acabando o capítulo. Oi? Uma perguntinha sobre esse assunto. Oi, Marcos. Você Sim, disse que um ser, quando vai encarnar, ele pode pedir para passar por uma fase difícil, mental, por exemplo, para aperfeiçoar o outro lado da humildade, etc. Mas isso... Outros talentos, outros atributos. Mas ele pode também pedir de nascer com uma deficiência mental, por exemplo. Talvez ele não peça, mas existe também um fato de que a pessoa às vezes nasce com uma deficiência qualquer mental ou física mesmo, né? Acontece muito isso no planeta, para resgatar outras coisas que ele fez no passado, não tem? Sem dúvida, sem dúvida. Ou é só para... Não existe na encarnação uma lógica direta. Ele nasceu assim por isto. Ele nasceu daquela maneira, pode ser por infinitas observações que não nos cabe saber qual é. Então, por exemplo, eu posso nascer com uma anomalia. Pode ser por uma infinidade de motivos, porque eu dei um exemplo só, né? Que é assim, às vezes a pessoa pode solicitar uma limitação para desenvolver outra, mas cada processo encarnatório é avaliado individualmente, com uma história única. Então, a gente nunca vai saber, é muito errado aquele que se diz espírita dizer assim, então ele morreu assim porque ele fez isso, ou ele já fez isso. Isso nós não sabemos. Pode ser uma situação de expiação, pode ser uma situação de prova, pode estar ali como um agente, a gente não sabe. Então, não existe uma relação direta. Muitos motivos. Simbolizei, talvez até adequadamente. Só simbolizei para a gente entender que não é uma inteligência agora, nesse momento que fala o capítulo, é uma inteligência do espírito como um todo, não encarnado agora. Tá? Que pode ser uma criança com uma anomalia, porque ela vem desenvolver outros aspectos. Isso não significa que ela trabalhou mal a mente dela, porque é muito errôneo fazer isso, né, Mar? A gente ter esse julgamento que fazem às vezes. Ele tem câncer porque ele fez isso. Não existe, nós não sabemos. Não há uma relação direta.
e nem que houvesse, não nos cabe fazer essa observação, né? Mas que muitas vezes as limitações físicas nos levam a desenvolvimentos do aspecto espiritual, isso sem dúvida. Porque quando nós estamos lindos, maravilhosos, felizes, é difícil a gente pensar nos atributos dos valores morais. E quando nós temos algumas dificuldades, nós paramos para pensar. Vamos orar a Deus, vamos pensar no que eu tenho que mudar. Enfim, a gente vai trabalhar tudo isso nesse livro, que vai falar sobre os processos encarnatórios, nós vamos estudar isso detalhadamente. Mas nós nunca sabemos o que levou uma entidade a nascer em determinada situação. Por isso, o nosso julgamento não nos cabe mesmo. Como você falou, pode ser uma série de coisas. Obrigado. É importante você levantar essa questão para que a gente não tenha essa ideia. Deixa eu ver o que a Silvia colocou. Cada caso é um caso, somos indivíduos e tudo é particularizado, de acordo com a necessidade. Muito bom, Silvinha, exatamente. Você falou, você decodificou como eu não estava conseguindo. Obrigada, Silvinha. Última pergunta sobre isto, vai voltar depois desse assunto, mas nesse momento, por que razão? Porque a razão não é sempre, não é por que razão? É porque há razão. Porque a razão não é sempre um guia infalível. Olha que pergunta interessante. Os espíritos respondem, ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio, aquilo que nós estávamos falando. O instinto é uma inteligência rudimentar, em que as manifestações são quase sempre espontâneas, e difere da inteligência propriamente dita, cujas manifestações expressam uma avaliação de um ato deliberado que sofreu exame anterior. O instinto varia em suas manifestações quanto às espécies e às suas necessidades. Entre os seres que têm consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Aquilo que nós estávamos falando, agora essa pergunta é importantíssima, porque a razão não é sempre o guia infalível. O que impede que nosso... Não tem a ver com intuição isso, nós vamos estudar o que é intuição. Intuição não é inteligência, intuição não é instinto. Intuição é outra coisa. Mas aqui, por que o nosso pensar, a nossa razão não é sempre dirigida de uma forma correta? O que impede essa clareza de raciocínio? O orgulho. Geralmente, é como dizem os espíritos, se não fosse a nossa dificuldade do reconhecimento das nossas mazelas, das nossas limitações, das nossas imperfeições, não seria muito mais fácil enxergarmos com clareza a atitude a tomarmos? O que impede a nossa clareza de ação? Nosso medo, nossa vaidade, nossa insegurança, nosso orgulho, nossa cobiça. E todas as dificuldades morais que nós carregamos, e claro, porque estamos aqui encarnados, ainda somos espíritos em desenvolvimento, não é uma crítica, é uma realidade. Então, isto é muito importante. À medida em que o espírito evolui, se desapega de suas mazelas morais primitivas, ele vai tendo muito mais clareza na sua razão. Ele vai interpretando a vida, os fatos, de uma maneira muito diferente. Vou dar um exemplo simples, a vida humana. Quando jovens, nós pensávamos da mesma maneira que agora, que a gente já tem... Agora não, vocês não, eu já tenho quase 60 anos. Então, como eu pensava com 20? É da mesma forma que eu penso agora com quase 60? Então, nesta encarnação, houve uma evolução, houve uma maturação. Eu consigo enxergar os fatos com mais clareza? Sim, porque nós tivemos uma vivência de diferentes coisas, diferentes formas. Assim é o espírito mais primitivo, ele tem dificuldade dessa clareza lógica, da razão interna. Quanto mais lapidado, mais evoluído, maior a clareza interna da razão.
Fácil entender isso? Tranquilo entender até aqui? Tem uma pergunta, Má. Tem uma pergunta. Yara, oi Yara, tudo bom, amor? Eu gostaria de saber se seria correto entender que o livre-arbítrio está diretamente ligado à inteligência. Sim, a inteligência é um atributo do espírito e o livre-arbítrio também. Nós temos a liberdade de pensar, a gente pode dizer que o livre-arbítrio é uma forma de expressar, de desenvolver a nossa vida através da inteligência. Exatamente, Yara. Tá bom, querida? Tá certo. Você pode dizer dessa forma. Nós vamos encaminhando o nosso livre-arbítrio com mais razão, equilíbrio, de acordo com a nossa evolução. Nós vamos pisar menos na bola, né? Vamos dizer assim, que a gente pisa na bola o dia inteiro. Quando formos espíritos evoluídos, não vai acontecer isso. O que nos impede de pensar, mas eu não vou conseguir? Mas eu estou com medo de fazer isso. Mas eu não acho que é assim. Mas o que vão pensar? Mas como que vai ser? Não é? Se nós tivéssemos a nossa fé clara e objetiva do que nós somos, ficaria mais fácil, até profissionalmente, né? Esta é a última pergunta do capítulo, então são 20:09, eu vou abrir se tiver mais perguntas, não vou começar o livro sobre os espíritos. Agora a gente entra no momento do curso, que nós vamos falar sobre os espíritos e as classes espirituais. Classes, não existe classe, existem formas de entender a espiritualidade, como esses espíritos são assim, vamos dizer, organizações que Kardec fez para nos ajudar a entender como os espíritos, quais são as características básicas dos espíritos desencarnados e encarnados, que somos nós entramos nessa classificação também, espíritos puros, espíritos nobres, espíritos elevados, espíritos em desenvolvimento, espíritos primitivos, enfim, nós vamos estudar tudo isso para entender exatamente como são, quem somos e o que está acontecendo nesse desenvolvimento espiritual. Tá bom?